Olá, sejam bem-vindos ao videocast da revista Estratégias e Soluções, uma realização da editora PSEG. Eu sou Soraya Fessel, eu sou apresentadora e quero convidá-los aí para participar junto comigo numa conversa que é bem atual e estamos passando por ela neste momento. Agora no mês de agosto entraram em vigor as tarifas de 50% impostas aí por parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Essa medida, para vocês terem uma ideia, afeta 36% das mercadorias enviadas ao mercado americano, entre elas café, frutas e carne. O economista-chefe da Adam Capital, Juliano Cecílio, prefere chamar a medida de sanção. Para ele, seu caráter é mais político do que comercial e a intenção do presidente Donald Trump é fazer pressão geopolítica, estratégia já observada nos seus mandatos anteriores como países como a China e também o Irã. A consequência é uma possível reacomodação das exportações e uma maior oferta interna desses produtos, o que pode conter a inflação no curto prazo, mas, porém, prejudicar aí a balança comercial e as empresas listadas na bolsa. E é aí que as dúvidas aparecem. O que isso significa para a economia do Brasil e do mundo? Como o cidadão comum e as empresas podem se proteger das eventuais turbulências que esse cenário pode causar? E quem vai tentar destrinchar essas perguntas, entre outras, para nós, é o nosso entrevistado, Juliano Cecílio. Juliano, seja bem-vindo. Obrigado, Soraya. Boa tarde a todos, né? Bom, a primeira pergunta, né, que é a pergunta talvez mais interessante, é como o mercado e a economia vão reagir a essas tarifas, né? Então, você já fez um resumo, né, do que a gente tem de opinião aqui na casa, na Adam Capital. As medidas no curto prazo, por que elas são favoráveis a uma queda da inflação? Porque acaba, naturalmente, havendo um redirecionamento dessas exportações para o mercado doméstico, né? A gente está vendo, por exemplo, no caso principalmente aí dos alimentos, das carnes, uma sobreoferta no curto prazo, né? Que você acaba gerando uma pressão baixista no momento em que a carne também ela tem uma sazonalidade de queda dos preços, né? É um item dentro da inflação que é bem relevante, né? Ele tem um peso ali, só a carne vermelha, ela tem um peso próximo de 3% dentro do IPCA aqui no Brasil. E a gente tem visto, de algumas semanas para cá, um movimento de acomodação desses preços, né? Então, por esse aspecto, como o governo estava muito preocupado com a perda de popularidade advinda do encarecimento dos preços dos alimentos, ele pode até colher um benefício de curto prazo em cima dessa queda, né? Não, lembrando que não apenas a carne, mas, por exemplo, você citou o café, né? Também tinha subido muito de preço no primeiro semestre, né? Em função das cotações internacionais, e agora a gente tem visto aí também um movimento de acomodação desse item, né? E é um item que também é bastante sensível dentro da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, há uma tentativa hoje do meio político, da bancada agro lá em Brasília, de reversão da sobretaxa sobre o café, mas nada garante que vai obter êxito, né? Até agora, só o suco de laranja foi beneficiado dentre aquelas exceções, né, que o governo Trump divulgou, né, que é muito mais em cima de bens industrializados do que propriamente da pauta agrícola. No caso de carnes, eu acho mais difícil, porque existe até uma promessa de campanha do Trump para dificultar um pouco mais aí a concorrência de carne estrangeira dentro dos Estados Unidos. Então, existe lá um lobby dos fazendeiros lá para essa questão. Mas como você também mencionou, Soraya, a gente entende aqui, eu pessoalmente entendo, principalmente, que o melhor termo para enquadrar tudo que foi feito não é tarifação, é sanção mesmo.
E o objetivo é muito mais geopolítico, né, em função de um acirramento da disputa no xadrez global entre Estados Unidos e China, tá? Então, a gente vê os Estados Unidos hoje tentando também minimizar a importância do grupo dos BRICS, né, que são os países Brasil, China, Índia, Rússia, dentre alguns outros. E um instrumento que o Trump sempre valorizou como sendo uma peça importante é a questão das tarifas. Então, ele acaba usando as tarifas como instrumento de sanção ou de pressão política, geopolítica. Tá? E isso tem acontecido. O mercado financeiro, de uma forma geral, em princípio, teve um impacto ali nos dias seguintes, né? Negativo sobre os preços dos ativos, mas que depois foi revertido, né? Principalmente depois que o Trump divulgou a lista das exceções, né? Então, a moeda voltou a se valorizar. Hoje, a gente está vendo o real abaixo de 5,50. E, principalmente no mercado de juros, como eu falei, teve um aspecto positivo de curto prazo sobre a inflação e o mercado de juros ficou menos pressionado. Tá? Agora, existe toda a questão do impacto que isso tem na balança comercial, principalmente a longo prazo. Mas eu nem acho que esse seja também o ponto de maior preocupação e maior risco, né? Para mim, o maior risco no caso dessa disputa geopolítica se acirrar, né? O Brasil, claramente, até agora, tem optado mais pelo lado dos BRICS e da China do que pelo lado americano. E aí, neste caso, a gente pode ter um impacto maior dos investimentos diretos vindo dos Estados Unidos para cá. Porque os Estados Unidos não são o maior parceiro comercial nosso, eles são o segundo maior parceiro. O primeiro é a China, né? Disparado. Só que isso na balança comercial. Se a gente for para os investimentos diretos, o maior parceiro nosso são os Estados Unidos, de forma disparada também. Ele responde por mais ou menos metade do estoque de investimentos diretos no Brasil, né? Então, hoje, tudo que a gente vai fazer, basicamente quase tudo ligado a serviços de ponta e tecnologia, advindo dos Estados Unidos, né? Então, pode haver, em caso de um acirramento da disputa geopolítica, uma sanção ainda mais grave vinda por esse lado aí do investimento direto, né? A gente sabe, por exemplo, satélites, a gente depende das empresas americanas, a questão da internet, a questão financeira, na parte financeira, basicamente o Brasil depende quase que inteiramente dos Estados Unidos. Então, não é o cenário base de ninguém esse, mas é um risco a ser monitorado a longo prazo, essa questão do agravamento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E aí sim, eu acho que poderia pegar mais no mercado financeiro. Tá? E, Juliano, você vê novas alianças aí sendo costuradas com outros países para a gente aliviar um pouco essa turbulência econômica? A gente tem feito uma aproximação cada vez maior já de alguns anos para cá com a China, né? Porém, a balança comercial brasileira já é muito dependente da China. O governo tem tentado atrair mais investimento direto chinês, mas ainda é muito pequeno esse investimento direto, né? Os dados aí mostram isso. Então, no curto prazo, acho que eles vão continuar tentando se aproximar mais, mas eu acho que onde teria mais interesse, seria mais interessante para o Brasil estreitar laços, talvez seja com a Europa. O problema, em termos de laços comerciais, o problema é que a Europa é extremamente protecionista na parte agrícola, né? Como vocês muito bem sabem, provavelmente aí na Exalc, a Europa ela tenta defender a agricultura familiar, né? Principalmente na França. Então, o que seria mais interessante para o Brasil, que é se aproximar da Europa comercialmente, por via de algum acordo de livre comércio, por exemplo, eu acho muito difícil que dentro da Europa eles cheguem num denominador comum, né? Porque é uma coxa de retalhos ali, né? Uma coisa é o interesse alemão, das indústrias alemãs, outra coisa é o interesse, como eu falei, da agricultura familiar na França.
Então é difícil, né? Esse acordo tem sido tentado há vários anos, né? Já não é o primeiro governo que tenta essa aproximação, desde 2015 ou até antes, né? Fala-se de um possível acordo com a União Europeia. Acho que é daí que poderia vir o benefício, mas ainda acho que é um cenário difícil de acontecer. E se a gente voltar aqui para o mercado econômico, né, o Ibovespa ele subiu no começo dessa situação, depois ele acabou descendo, voltou ao normal. Mas para as empresas aí que foram listadas, né, nessa questão das tarifas e que estão também pertencentes aí à Bolsa, como é que você vê esse cenário? É um cenário de muito risco, na minha visão, para as empresas. No que elas puderem adiar as decisões de investimento mais relevantes, eu acho que elas vão fazer, pelo menos até a eleição. Porque, por exemplo, você pega uma Minerva, uma empresa que tem negócio nos Estados Unidos, né, como a Gerdau também, né, a WEG, que fabrica motores, até foram beneficiadas, entre aspas, pelas exceções divulgadas. Porém, é uma questão muito sensível, né? Você faz um investimento direto ou um investimento em uma planta para exportação daqui, né? E uma canetada pode mudar do dia para a noite, né? Então, e algumas empresas do setor agrícola já estão contando com esse efeito, vão ter que fazer algum tipo de reacomodação, né? Eu citei a Minerva aí, porque hoje ela está no jornal falando que vai produzir mais via Argentina e Uruguai para exportar por essas outras plataformas, né? E redirecionar as exportações. Então, existe esse impacto, sim. Não deixa de ser um impacto relevante, porém, por enquanto, como eu falei, é um impacto localizado, né? Na balança comercial, na inflação e em algumas empresas. Não foi capaz de gerar um efeito em cascata no sistema. Acho difícil que aconteça se tudo ficar como está hoje. Tá? Teria que agravar e escalar para esse outro cenário de risco que eu citei, em que envolveria não apenas a parte comercial, mas também a parte financeira, né? Via outras sanções, possíveis sanções futuras. E na sua avaliação, se ela escalar, né, e se passar, na verdade, como é que fica essa questão do investimento direto? Então, esse é o risco, porque, como eu citei, os Estados Unidos são os maiores provedores de investimento direto para o Brasil, né? E esse investimento direto, hoje, ele cobre o nosso déficit em conta corrente, praticamente cobre, né? Que é na casa está na casa de 70 ou 80 bilhões por ano de dólares. Então, tudo isso não causa um prejuízo maior em termos de câmbio até aqui, por conta desse investimento direto. Agora, a nossa conta corrente segue em deterioração. Nas nossas projeções aqui, como o consumo está crescendo acima da capacidade potencial da economia brasileira, tende a continuar acontecendo essa deterioração da conta corrente nossa, né? Uma desaceleração do saldo da balança comercial e das outras contas, nessa parte da conta corrente. E, por outro lado, o investimento direto tende a piorar por conta desse conflito, e isso vai gerar, no médio prazo, uma pressão grande no câmbio, na nossa visão aqui. Tá? E se essa pressão acontecer, quais são os impactos que a gente sofre? Aí eu acho que a gente vai ter um impacto, uma volta daquele cenário parecido com o ano passado, que é um cenário de que o câmbio pega na inflação, gera ali uma pressão sobre o mercado de juros futuros, né? E aí sim a gente tem, vamos dizer assim, um efeito mais disseminado na economia, tá? Isso para mim é uma questão de tempo que aconteça, né? Mas no curto prazo, para piorar mais rápido, teria que pegar essa parte financeira. Mesmo que não pegue na parte financeira, a médio prazo, essa parte comercial vai trazer essa dinâmica de pressão do câmbio lá na frente, dado que a gente depende muito do investimento direto neste cenário de piora da conta corrente. Você acredita que impacte também assim no desemprego, por exemplo? É possível de forma localizada nesse início, né? A gente tem ali algumas empresas da Zona Franca que podem ser impactadas, já estão sendo em alguma medida. E a parte agrícola é pouco, né? Porque a parte agrícola é pouco intensiva em mão de obra. Então, acho que por esse canal comercial,
No curto prazo é difícil, mas no médio prazo, pressionando a inflação e os juros futuros, aí o desemprego tende a também piorar, né? Mais para frente, por conta dessa limitação, né, das exportações para os Estados Unidos e da dinâmica que isso pode gerar no resto da economia. E como é que você poderia nos ajudar, né, ou seja, a pensar um pouco de uma forma um pouco mais estratégica mesmo, ou seja, como diversificar os investimentos diretos? Diversificação dos investimentos é a questão talvez mais relevante realmente, dado que o brasileiro médio ele investe muito pouco fora do Brasil, em outros países. E a gente tem hoje assistido uma revolução tecnológica brutal, principalmente no campo da inteligência artificial. E quem é a praça ou o país que está liderando esse processo? Os Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos eles têm as melhores cabeças do mundo, pensantes. Eles atraem essas melhores cabeças porque são mais ricos, porque são mais abertos, né? Dado, por exemplo, de fuga de milionários. Por exemplo, você observa muitos milionários fugindo de países como China, inclusive Brasil também, e indo morar nos Estados Unidos. E outros cientistas importantes de ponta também sendo atraídos para os Estados Unidos. Se a gente pegar os dados de concessão de vistos, que eles chamam lá de high skill, né, pessoas altamente qualificadas, isso tem batido recorde nos Estados Unidos. A entrada de pessoas, de imigrantes altamente qualificados e de milionários. Agora o governo Trump está criando também um programa para atrair bilionários e milionários. Então, assim, toda essa parte de inteligência artificial e tecnologia de ponta, isso está acelerando muito rapidamente nos Estados Unidos. E isso conversa com um retorno marginal do capital muito maior lá do que aqui, por exemplo. Então, quando uma pessoa que tem uma reserva financeira, mesmo que seja de 1 milhão, até menos que isso, de reais, ela deveria alocar uma parte desse dinheiro em ações americanas, tá? A gente, por exemplo, aqui tem fundos que colocam sempre algum dinheiro em empresas americanas, em índices de ações dos Estados Unidos. É difícil a gente não ter essa posição aqui na casa, tá? E isso é uma forma de alocação sem que o dinheiro necessariamente saia do Brasil, mas preferencialmente também a pessoa pode também optar por enviar uma parte do seu patrimônio lá para fora e abrir conta numa corretora, num banco lá fora e deixar uma parte do dinheiro em dólar, rendendo para pegar também o retorno do capital de ponta, né, das tecnologias de ponta, como essas empresas americanas estão servindo de alternativa de investimento hoje, né? É o caso da Nvidia, do Google e de muitas outras aí que têm oferecido taxas de retorno muito maiores do que os ativos locais só. Eu não estou dizendo, não vamos pegar 100% do dinheiro e colocar lá fora, não. É pegar uma parte, pegar 20%, 40% do dinheiro de liquidez e investir em outros países, né? Dado que o brasileiro médio tem muito esse viés de só investir em coisas daqui. E o Brasil é um país muito imprevisível. A gente tem mudanças de governo do dia para a noite, instabilidades institucionais na nossa história, juro real muito alto que gera, por um lado, uma atratividade de curto prazo do dinheiro estrangeiro, como a gente tem visto esse ano no mercado de derivativos, mas, por outro lado, um problema de desequilíbrio fiscal absurdo, né? Então, o Brasil tem muitos riscos para a gente deixar todos os recursos concentrados em ativos brasileiros. Então, esse é meu conselho para a diversificação, nossa recomendação aqui da casa é nessa linha de tentar investir em produtos financeiros que incluam ações americanas na sua carteira, nas suas respectivas carteiras. Nós podemos também recorrer ou investir em outros países? Sim, isso é viável. Existem inúmeros agentes financeiros que fazem isso, ou, como eu falei,
aqui em fundos multimercado no Brasil que também realizam esse tipo de investimento, como a gente aqui faz. Investimentos não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares também, procurando sempre alternativas mais rentáveis, né? Você comentou valores, né, acima de 1 milhão, que seja, para esses investimentos em dólar, mas quem não tem esse valor, como que a gente pode se Até proteger? abaixo. Acho que até Nossa, abaixo, Soraya, de 1 milhão. Acho que tá. hoje você consegue, num fundo multimercado, por exemplo, colocar valores bem inferiores a isso. Tá? Inferiores a 100 mil, a 50 mil reais. Qualquer pessoa pode hoje. Existe uma gama de alternativas para ela buscar essa diversificação. Eu sei que essa pergunta é um pouco mais desafiadora, mas você consegue prever um pouco desse futuro, dessa instabilidade? Você acredita que a gente realmente consiga fazer acordos, né, que toda essa situação acabe se acalmando aí a médio, longo prazo? É possível, sim, né? Agora, o que teria que ser feito, né? Uma política de multilateralismo do Brasil, né? Que é mais ou menos o histórico brasileiro de tentar ter um pé em cada lugar, em termos de relações diplomáticas, né? Porém, os sinais mais recentes são de que o Brasil está mais alinhado com esse lado dos BRICS, né, e da China. Então, não seria estranho, não nos causaria surpresa se o governo americano vier com novas sanções, novas imposições tarifárias ou mesmo sanções financeiras na linha do que eu falei, em cenários aí de acirramento dessa disputa geopolítica, né? Então, a estratégia ótima para o Brasil, na minha opinião, é ter um pé em cada lugar. Seria aí nessa linha hoje. O que eu gostaria também de saber a sua opinião, né, é qual será o comportamento do governo brasileiro com relação aos produtos com maior taxação? Então, nesse campo, né, para tentar compensar parte do prejuízo causado pelas taxações, o governo está ventilando discussões aí para dar programas de auxílio fiscal via crédito. Você acredita que haverá uma flexibilização dessas taxas domésticas sobre os produtos para estimular o consumo interno e também evitar aí, né, destruição de mercadorias agrícolas pelos próprios produtores, por exemplo? Acho que sim, né? No caso, por exemplo, dos produtos agrícolas, o governo, através de alguns canais, seja formação de estoques, por exemplo, pode potencialmente tentar compensar um pouco, né? Ou redirecionar para outros mercados consumidores, né? Alguns produtos que foram aí majorados, né, em termos de taxação para os Estados Unidos, como o café, a carne. Então, as empresas também, não somente os governos, mas as empresas acabam, de alguma forma, tentando se adaptar, né? Como no caso do exemplo da Minerva, que vai priorizar o embarque de carne das suas plataformas, unidades, na Argentina e no Uruguai, e as unidades que eles têm aqui no Brasil, eles vão direcionar mais para o mercado doméstico mesmo, né? Então, e tudo se equilibra em algum nível de preços, né? Então, a gente viu que o consumo da carne, por exemplo, bovina, tinha caído por conta do aumento dos preços no primeiro semestre do ano, né? Principalmente desde o final do ano passado, e agora, com a queda de preços, o consumo também tende a recuperar um pouco do campo perdido aqui no mercado interno, para compensar, de alguma forma, aí, a maior dificuldade ao acesso ao mercado americano. E se você pudesse aí colaborar com os nossos produtores, que dica você deixaria para eles? Acho que a dica é essa, assim, tentar arrumar novos mercados, principalmente tentar negociar uma entrada maior no mercado europeu, né, de produtos agrícolas, que ali sim o potencial é enorme, né? Como eu falei, é um mercado muito fechado para produtos agrícolas, né, a Europa. A China já é o nosso maior comprador, então dali também não tem muito o que tirar de benefício marginal, né? Estados Unidos agora também mais fechados. Então, o que sobraria de maior potencial aí para o Brasil explorar é o mercado europeu mesmo. Ótimo. Juliano, quero agradecer aqui a sua participação, porque estamos aí passando, né, por um cenário instável ainda
E ouvir você nos ajuda a entender esse cenário e principalmente, né, como se proteger e o que fazer. Então agradeço pela sua participação. Eu que agradeço, Soraya, estamos aqui disponíveis através dos nossos canais institucionais, inclusive, tá? Para atender qualquer um de vocês, né? E as dúvidas também. Agradeço ao Juliano, agradeço a vocês que nos acompanham e fiquem atentos. A revista IS está sempre trazendo novidades, reflexões e é assim que a gente vai construindo uma nova visão. Vou ficando por aqui, mas em breve a gente volta a conversar.